Se você tivesse a certeza absoluta de que nenhum dos crimes, mentiras ou desejos mais sombrios jamais seriam descobertos, você continuaria sendo a pessoa boa que você pensa ser? Sejam muito bem-vindos ao Café com Filosofia especial de férias. O convite de hoje permite uma reflexão sobre a moral, sobre a ética. Gostou do tema? Então nos acompanhe no pensamento de hoje. Essa pergunta que destrói qualquer máscara social e serve de porta de entrada para uma das histórias mais perturbadoras da filosofia clássica. Há quase 2.400 anos, no livro 2 da sua obra-prima A República, Platão apresentou o mito de Giges. A narrativa acompanha Giges, um pastor de ovelha comum a serviço do rei da Lídia. Após uma tempestade devastadora e um terremoto, uma fenda profunda se abre no solo onde ele pastoreava. Então, movido pela curiosidade, o homem desce até o abismo e encontra um imenso cavalo de bronze oco com pequenas janelas. Ao espiar pelo vão, Giges contempla o cadáver de um homem de estrutura sobre-humana, que carregava apenas um anel de ouro no dedo. O pastor toma o anel para si e retoma a superfície. Dias depois, perante a Assembleia Mensal dos Pastores, Giges descobre por acaso o segredo do objeto. Ao girar o engaste do anel para o interior da sua mão, ele se torna completamente invisível para todos ao redor. Os outros pastores passavam a falar dele como se ele estivesse ausente. Ao girar o anel de volta para fora, ele reaparece instantaneamente. Ao perceber que detém o poder absoluto da ocultação e a garantia da impunidade, Giges não hesita. Ele usa a invisibilidade para se infiltrar no palácio real, seduzir a rainha, assassinar o monarca e usurpar o trono. Agora, o humilde pastor se transforma em poucos passos em um tirano implacável. O texto platônico, quem introduz essa história é Glauco, irmão de Platão. O objetivo dele não é contar um conto de fadas, mas lançar um desafio brutal ao filósofo Sócrates. Glauco argumenta que ninguém é justo por escolha livre ou por amor à virtude. A humanidade só pratica a justiça por imposição, por medo da punição, do julgamento e da rejeição social. A tese de Glauco é cirúrgica. Se existem dois anéis mágicos como esse e entregássemos um ao homem mais ético do mundo e o outro ao homem mais depravado, ambos terminariam a semana seguindo o mesmo caminho de corrupção. Sem o freio do olhar alheio, a moralidade desmorona. A justiça, portanto, seria apenas uma convenção social criada pelos fracos para se protegerem dos fortes. Se a invisibilidade garantisse o sumiço das consequências, o cidadão exemplar e o criminoso agiriam exatamente da mesma forma. Platão passa o restante de sua obra tentando refutar essa visão pessimista. Através de Sócrates, ele defende que o homem injusto, mesmo que possua o anel e nunca seja capturado, destrói a própria alma. A injustiça provoca uma guerra civil interna, tornando o indivíduo escravo dos seus próprios apetites. Para Platão, a verdadeira justiça é a saúde do espírito, algo que nenhum poder externo deveria corromper. A grande questão que atravessa os séculos e chega até nós é saber quem realmente tinha razão. A visão crua de Glauco ou o idealismo de Sócrates. E para avaliarmos melhor esse embate, vamos trazer o assunto à nossa contemporaneidade e nos recorrer à mitologia. O Anel de Giges foi redesenhado pela tecnologia moderna e hoje repousa na mão de bilhões de pessoas. Estou me referindo à tela de um smartphone. A internet e o anonimato digital são os equivalentes exatos ao anel do pastor de Lídia. Sob o manto de perfis falsos, codinomes ou avatares sem rostos, indivíduos comuns revelam facetas assustadoras. O linchamento virtual, os ataques de ódio coordenados e a disseminação deliberada de mentiras mostram o que ocorre quando a sociedade recebe uma capa de invisibilidade social.
sem o risco do confronto olho no olho e protegidos pela distância física, o comportamento humano frequentemente regride para a barbárie prevista. Mas atenção, o mito também se manifesta nas pequenas brechas do cotidiano físico, onde a vigilância falha. Considere o motorista que avança o sinal vermelho na madrugada deserta, ciente de que ali não existem câmeras ou radares. Pense no consumidor que percebe que o caixa do supermercado se enganou no troco a seu favor e escolhe ir embora em silêncio. Ou note o profissional em regime de trabalho remoto que, ao notar uma falha no sistema de monitoramento da empresa, decide passar o dia inteiro ocioso enquanto finge produtividade. Esses micromomentos são as teses reais do anel de Giges na rotina moderna. Eles revelam se a moralidade do indivíduo é autêntica ou se é apenas obediência por conveniência geográfica. E para decifrar essa dinâmica, pensadores da nossa atualidade oferecem chaves de leituras fundamentais. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han descreve o cenário atual como a sociedade da transparência. No entanto, ele alerta que essa transparência exigida pelas redes sociais não gerou pessoas genuinamente mais éticas. O que se criou foi uma moral de fachada baseada na exibição de virtudes públicas para acumular curtidas e aprovação digital. Quando as luzes do palco virtuais se apagam e o indivíduo retoma ao isolamento do seu pensamento, o vazio ético se instala. A bondade virou uma mercadoria de exibição. Por outro lado, o conceito de modernidade líquida do sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman explica como os laços sociais enfraquecidos facilitam o uso dessa invisibilidade moderna. Em um mundo onde as relações são descartáveis e intermediadas por telas, a responsabilidade pelo outro se dilui. O ato de bloquear alguém sem explicações ou ainda desaparecer de uma relação de forma abrupta, o chamado ghosting, ou atacar um desconhecido em um fórum são formas de usar a invisibilidade digital para fugir das consequências éticas dos próprios atos. A filosofia contemporânea converge assim com o alerta de Platão. A ausência de fiscalização externa funciona como um solvente que remove o verniz social e expõe o verdadeiro tecido da integridade humana. O mito de Giges deixa uma lição urgente e incontornável para o século XXI. A verdadeira ética não se apoia no medo do tribunal, da polícia ou do cancelamento virtual. Ela começa exatamente no ponto onde o olhar do outro perde o alcance. Mas e então? A integridade real se prova nas ações invisíveis, na decisão de recolher os resíduos do próprio cão em uma rua escura e deserta, no cumprimento de um acordo verbal, mesmo quando a quebra não traria punições legais, e na escolha de não ferir alguém na internet, mesmo sob a proteção de um pseudônimo. O anel de Giges não confere um superpoder, mas retira um disfarce. Ele funciona como um espelho implacável que obriga o indivíduo a encarar quem ele realmente é quando a impunidade se torna um direito garantido. Se as telas e o distanciamento social hoje oferecem a você a oportunidade de sumir e agir sem amarras, resta saber qual a versão de si emergirá das sombras. O cidadão que preserva os valores por convicção ou o tirano adormecido que apenas aguardava a chance de se libertar. Pense nisso e eu fico por aqui. Eu espero você na nossa próxima sexta-feira com o nosso Café com Filosofia.